Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Gonçalves, estou voltando aqui hoje, até a pedido do Diego Moreno, que faz parte do grupo Predador do ISS São José do Rio Preto, que me sinalizou hoje algumas dúvidas, e eu vou estar expondo aqui, continuando aquela parte da base de cálculo, né, do IPTU, né, de como se calcula o IPTU para o município de São José do Rio Preto. Tá? Na verdade, esse vídeo agora, ele seria um nível 2. O objetivo do primeiro vídeo foi aprender o cálculo e como que você encontra a questão da área excedente, tá? E eu vou dar algumas dicas aqui hoje, até que porventura ficou faltando no anterior, que até a pedido do próprio Diego, né? Eu vou tentar estar passando aqui para tentar dirimir aí qualquer dúvida, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui, como esse é o nível 2, procurar diferenciar, porque na legislação de São José do Rio Preto, nós temos um conceito de área ocupada, que ele também um pouco mais à frente trata como superfície coberta, que é a mesma coisa, tá? E a área construída, tá? Então vamos ver aqui o que a legislação do município de São José do Rio Preto fala sobre isso, tá? Então, a legislação ela diz o seguinte, que serão lançados como imposto territorial, ou seja, só sobre a parte do terreno, tá? O remanescente de 5 vezes a área ocupada pelas edificações propriamente ditas. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, vocês prestem atenção nesse termo aqui, ó, área ocupada, tá? Então, 5 vezes a área ocupada, que vai ser diferente da área construída. No vídeo passado, a gente usou todo o termo área construída para ficar fácil o entendimento do cálculo do excedente. Então, mas agora vamos aprofundar e utilizar o conceito correto aí, que é a área ocupada. Tá? Porque existe uma diferença, né, entre área ocupada e área construída, tá bom? Vamos só avançar mais um pouquinho para a gente desmistificar um pouco mais isso aí. Tá? E sobre o excesso da área, tá? Sobre esse excesso da área, né? A área ocupada pelas edificações será medida pelo total da superfície coberta, vou marcar aqui de novo, tá? Pelo total da superfície coberta apresentada, compreendendo neste não só a edificação principal, como as edículas e dependências utilizadas. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo usar aqui uma canetinha aqui com o mouse mesmo aqui para ver como é que vai ficar aqui. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um terreno aqui. Ó. Vou desenhar aqui um terreno aqui, tá? Estou desenhando esse terreno aqui. Então o que acontece? Eu tenho aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho uma casa aqui, tá? Primeiro conceito. Aí eu tenho uma areazinha lá no fundo, uma edícula lá no fundo, e tenho mais uma garagem aqui que é coberta, tá? Né? Nesse pedaço aqui, por exemplo, do terreno. Então, o que essa parte da lei está me dizendo? Essa parte da lei está dizendo o seguinte, que a área ocupada, ela vai ser contada toda a área que estiver coberta do terreno. Então, aqui a gente tem, ó, esse pedaço do terreno aqui, deixa eu trocar aqui de novo aqui. Nós temos aqui esse pedaço do terreno aqui, tá sendo ocupado, tem metragem construída aqui. Essa parte do terreno aqui também está ocupado. Essa outra partezinha também está ocupado. Então, o que ele quer dizer? Que a soma, né, de todos esses pedacinhos aqui ocupados, eles vão entrar no cálculo para achar a área remanescente, que são as 5 vezes, tá bom? Então, vamos dar alguns exemplos aqui para vocês aqui. Nós temos aqui, deixa eu só trocar aqui de novo aqui. Tá. Nós temos aqui, pessoal, coloquei aqui uns exemplos de terrenos, tá? Então vamos aqui para a gente trabalhar aqui para o conceito, para tentar fixar o conceito aí para vocês. Então coloquei aqui no mesmo exemplo do vídeo passado um terreno de 2.000 metros, tá? Todos os terrenos são iguais. Só que agora para a gente entender e diferenciar a parte da área construída da área ocupada.
Então, nós temos num primeiro exemplo aqui, nós temos aqui uma casa, tá? Que foi, para fazer o vídeo anterior, eu utilizei o exemplo como simplesmente como se fosse uma casa, tá? E o que, que a gente tem aqui, ó? Essa casa, ela tem um total de 100 metros quadrados de área construída. Ou seja, ela é uma única casa que ela tem 100 metros quadrados de área construída. E o que, que ela tá? Ela tá nesse pedaço do terreno aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho de terreno. Então, essa casa, nesse pedaço de terreno aqui, ó, ela faz 10 de frente por 10 de lado. Então, totaliza os 100 metros quadrados dela. Então, ela tá ocupando 100 metros quadrados do terreno, tá? E como que a gente vai achar, então, aqui, agora a questão da área construída? Bom, a área construída é a metragem, 100 metros quadrados, vezes o número de pisos. Nesse caso, eu só tenho um piso, então não tem por que ficar fazendo grandes contas aí. Então, é simplesmente a metragem quadrada dela, 100 metros quadrados, tá? Agora, referente ao termo da área ocupada ou da superfície coberta, vocês usam, tanto faz, né, na verdade, o que acontece? A área ocupada ela é de 100 metros quadrados, que nesse caso, curiosamente, é a mesma, que foi o exemplo que eu usei no vídeo anterior, tá? Então, os exemplos do vídeo anterior é tudo como se fosse a mesma, tá? Então, o que acontece? Eu estou usando só aqui, ó, só 10 por 10 do terreno, tá? Um terreno grande, eu estou usando só 10 por 10. Então, eu estou ocupando, na verdade, a área, eu estou ocupando apenas esse pedacinho aqui do terreno, tá bom? Agora, para esse segundo exemplo aqui, a mesma situação, tá? Só que agora eu tenho um sobrado. Eu tenho um sobrado que ele dá 10 por 10, ele tem 100 metros quadrados aqui, até fiz questão de colocar aqui, 100 metros quadrados por piso. Como é um sobrado, ele tem 2 pisos, tá? Então, ele tem esse piso de baixo aqui e tem o piso de cima, tá? Então, quando eu for achar a área construída, eu vou ter que pegar os 100 metros, que é de cada piso, e multiplicar por 2, porque existem 2 pisos, né, nessa construção aqui. Então, eu tenho de área construída 200 metros quadrados. Só que olha só um detalhe interessante. Apesar de ter 200 metros quadrados, ele está ocupando a mesma área coberta, a mesma superfície coberta. Não é porque ele aumentou a metragem quadrada do imóvel, da área construída, que ele aumentou a área ocupada do imóvel. O imóvel ele continua sendo ocupado 10 por 10, o terreno, melhor dizendo. Ele continua sendo ocupado apenas 10 por 10 e ficando todo o restante livre, certo? Vamos aqui, ó. Então, eu tenho aqui nesse exemplo, comparando com o primeiro exemplo aqui, a minha área construída aumentou de 100 para 200, porém a área ocupada continuou a mesma. E esse área ocupada é muito importante para o cálculo que a gente vai fazer da área excedente, para o cálculo do IPTU, tá bom? Agora vamos aqui para o terceiro exemplo. Agora no terceiro exemplo a gente tem o mesmo terreno, só que agora foi construído um prédio, né? Como vocês podem ver aqui nesse desenhozinho aqui. A gente construiu um prédio. E também aqui, ó, eu tenho uma área construída de 100 metros quadrados por piso, né? Então, eu tenho por piso, eu tenho aqui 100 metros quadrados de área construída. E eu tenho aqui um piso, tenho 2 pisos, tenho 3 pisos e aqui o quarto piso. Então, 1, 2, 3, 4. 4 pisos eu tenho. Então, se eu pegar 100 metros quadrados por piso vezes os 4 pisos, agora eu estou tendo aqui o quê? Uma área construída de 400 metros quadrados. E vejam só, a área construída de 400 metros quadrados, porém, ele está construída na mesma base dos imóveis anteriores. Ele continuou ocupando apenas 10 por 10 do terreno. Então, a área ocupada continuou sendo apenas 100 metros quadrados, como a gente tem aqui no exemplo aqui que a gente passou, tá bom? Agora, isso o que acontece, tá? Para a gente finalizar aqui. Qual que vai ser o excedente? Nesses 3 exemplos que foram dados aqui, apesar da área construída ir aumentando de acordo com a característica de cada um desses 3 imóveis,
A área construída aumentou, porém, a área ocupada permaneceu a mesma, porque eles só usaram, volto a dizer aqui, ó, eles só usaram aqui, ó, esse pedaço aqui do terreno. Independente do tipo de construção, a área que eles ocuparam do terreno foi apenas 10 por 10, que deu 100 metros quadrados. Então, como que a gente vai fazer o cálculo aí da área excedente? Né? Então, a área excedente ela vai ser os 2.000. O que é os 2.000? É a área do terreno, tá? Eu vou diminuir de 5 vezes a área ocupada. A área ocupada não é 100 metros quadrados? Vezes 5, eu vou ter 500 metros quadrados, certo? Então, aqui você tem 500 metros quadrados. Aí, você tem fazendo essa conta aqui, o que a gente tem? 2.000 menos 500, que dá esse cálculo aqui, eu vou ter uma área excedente de 1.500 metros quadrados, certo? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, sobre a parte da área construída, tá? Que nesse exemplo é 100, nesse exemplo é 200, nesse exemplo é 400, sobre a área construída vai incidir a alíquota de 1%, tá? Sobre essa parte do terreno da área excedente, excedeu 1.500 metros. Sobre essa área excedente vai incidir a alíquota de 3%. Ok? E sobre essa área aqui, que é a área de 100 vezes 5, que é até o limite de 5 vezes, sobre essa área vai incidir a alíquota de 1%. Então, nós vamos aplicar 2 vezes a alíquota de 1%, né? Que é em cima do terreno não excedente, em cima da área construída. E em cima do terreno excedente, que a gente achou aqui agora, né? Nós vamos ter aí a alíquota de 3%. Tá? Vamos lá. A gente tem que ter uma atenção ao seguinte, que mais para frente um pouquinho na lei, ele vai falar o seguinte, que é considerado para o cálculo do imposto predial a área de terreno até 1.000 metros quadrados, quando nela exista construção. Isso aqui é importante, hein? Porque na prova o carinha pode vir lá e colocar o quê? Que é comercial, tá? Como na legislação não fala nada sobre a parte do comercial, nós entendemos que qualquer terreno onde haja uma construção comercial com fins comerciais deve ser observado a questão da área excedente, mesmo aqueles terrenos com área inferior a esses 1.000 metros quadrados aqui. Então, só para reforçar, esses 1.000 metros é para quando a gente vai utilizar esse parâmetro aqui, para quando for para fins residenciais, quando tiver construções residenciais, tá ok? E para a gente revisar, né, rapidinho aqui, esse vídeo é mais curto, tá? Então, nós temos lá as 3 situações, né? Isso aqui considerando o residencial, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Quando é apenas terreno, eu tenho aqui uma alíquota de 3%, apesar que aqui o terreno é só terreno, não dá para saber se é residencial ou comercial, mas aplica-se a alíquota de 3%, tá? Sobre quando é uma construção residencial, a área construída em terreno de até 1.000 metros quadrados, eu vou utilizar 1% tanto para a parte do terreno quanto para a parte da área construída. Tá? Já nos casos onde o terreno é maior que 1.000 metros quadrados, vou reforçar mais uma vez, para a construção residencial. Quando é acima de 1.000 metros quadrados o terreno, então nós temos que observar os limites das 5 vezes. Se for até 5 vezes, né, a parte do terreno até 5 vezes, eu vou usar a alíquota de 1%, que está aqui. Tá? E sobre a construção também vou usar a alíquota de 1%. Já para os terrenos onde a sua área é maior do que 5 vezes a área construída, tá? Na verdade, não era construída, vamos corrigir o termo aqui, a área ocupada, tá bom? Até 5 vezes a área ocupada, o que nós temos aqui? Nós vamos ter sobre a área de terreno que não excede, nós vamos ter aqui a alíquota de 1%. Sobre a área construída, nós vamos ter a alíquota de 1%, tá? E sobre a área do terreno que excedeu, nós vamos ter a alíquota aqui de
3%. Tá ok, pessoal? Então, só reforçando aqui, né, com vocês, esse pedaço aí, que é muito importante aí que vocês levem em consideração. Isso aqui é para a parte residencial. Só lembrando aqui, vamos fechar aqui, né, para não ficar dúvida, tá? Aqui é a área ocupada, tá? Só para a gente não restar dúvida. Então, da área ocupada que a gente viu ali há pouco como que funciona. Então, se você precisar, você volta, revê o vídeo, né, quantas vezes quiser, e a gente está à disposição aí também, tá bom, pessoal? Volto a deixar aqui para vocês aqui minhas mídias sociais, aí quem quiser se comunicar comigo, é só fazer contato através ali, ou do Facebook, tributarionaveia.com.br, ou do Instagram, @tributário para concursos, ou no YouTube, pode procurar lá, Prof. Rafael Gonçalves, Tributário na Veia, que você vai achar, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.